Olá, estudante! Bem-vindo a mais uma aula no Se Liga, na Educação. Eu sou a professora Márcia Saturnino. Hoje nós vamos ver um conteúdo de Física do terceiro ano. Vamos falar sobre Introdução à Eletrostática. Esse material está no PET 1, semana 1 e 2. Na aula de hoje, nós iremos compreender os processos de eletrização e compreender os fenômenos eletrostáticos e suas aplicações. Então, falando um pouco sobre eletrostática, o que é? A eletrostática é a área da física que estuda cargas elétricas em repouso. Entre os fenômenos que a gente pode estudar na eletrostática estão os raios, que geralmente ocorrem em dias chuvosos. Então, nós vamos falar um pouco sobre esse fenômeno hoje e mais alguns outros. A eletrostática, todos os corpos, eles são constituídos por átomos. O átomo, ele possui algumas partes, eu vou falar rapidamente. Aqui está a representação do átomo. Ele é constituído por um núcleo, que é essa parte em vermelho. O núcleo, ele é dividido em prótons e nêutrons. Os prótons possuem cargas positivas e os nêutrons, eles possuem carga neutra, ou seja, ele não tem carga elétrica. Aqui em azul, a gente tem ao redor do núcleo a eletrosfera, que ficam os elétrons. Os elétrons são as cargas negativas do átomo. E aí, naturalmente, todos os corpos são neutros. Então, o átomo, ele tem um balanço entre os elétrons e os prótons, entre cargas positivas e cargas negativas. Então, o átomo, eu tenho uma quantidade de prótons e elétrons que é a mesma. Então, cargas positivas e negativas são iguais. Quando essas cargas são diferentes, aí esse corpo é chamado eletrizado. Então, eu tenho um balanço diferente de cargas positivas e negativas, esse corpo vai estar eletrizado. E aí vamos falar rapidamente sobre condutores e isolantes. Alguns materiais, eles têm em sua estrutura atômica elétrons com liberdade de movimento. Esses materiais possuem comportamento de condutores elétricos. Então aqui a gente tem a representação de um material, e aí esse material é constituído por átomos, como toda a matéria do universo. E aí os elétrons desse material, eles têm liberdade de movimento. Quando eles têm essa liberdade, eles são chamados condutores elétricos. Qual exemplo a gente tem de condutor elétrico? Os metais, de modo geral, eles são condutores, pois apresentam elétrons livres em sua estrutura. Por isso, eles são utilizados para conduzir a corrente elétrica nas casas. Já os materiais isolantes, quando as interações atômicas desse material ela configura uma estrutura com menor liberdade de movimento dos elétrons, esses materiais possuem propriedades de isolantes ou dielétricos. O que acontece? Essa estrutura ela é mais fechada. Eu tenho interações mais fortes entre os átomos e esses elétrons não possuem liberdade para se movimentarem. Então, eles são isolantes. A gente tem como exemplo a madeira, os plásticos, de um modo geral, e o isopor também é um isolante elétrico. E aí, para a gente entender um pouco mais sobre eletrostática, a gente tem que falar sobre aterramento. A superfície da Terra, ela tem a propriedade de neutralizar os corpos, recebendo e doando cargas negativas para balancear o sistema. Então, isso aí é uma propriedade da Terra, do solo. Ela tende sempre a neutralizar os corpos. O aterramento, que é a conexão entre o solo entre o solo ou a parede ou o chão da nossa casa, e esse corpo, utilizando um fio condutor, permite que essas cargas negativas se organizem de modo a tornar neutro esse corpo eletrizado. Então, aqui eu pus um exemplo simples. Eu tenho um balão aqui eletrizado com cargas negativas e eu quero aterrar esse balão. Eu vou encostar ele na parede ou diretamente no solo. Ele vai doar elétrons para a Terra, para o solo, e vai ficar neutro. Mas se ele tivesse carregado positivo, o que ia acontecer? Ele ia receber elétrons para ficar neutro. Então, a Terra ela tem essa propriedade de neutralizar os corpos. Ela sempre tende a receber ou doar elétrons, depende da situação desse material que está eletrizado. O Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, ele definiu no Brasil a utilização da tomada de 3 pinos
como padrão. Esse terceiro pino, está escrito na norma, que ele funcionará como aterramento para evitar choques e sobrecargas. Então, esse terceiro pino aqui é o que a gente chama de fio terra, porque toda a carga estática que tiver nesse eletrodoméstico, nesse equipamento, ele vai ser conduzido por esse fio até a terra. E se esse equipamento estiver com carga positiva, faltando elétrons, ele vai receber os elétrons necessários para ficar neutro da terra, assim que funciona o fio terra. E aí, falando um pouco sobre essa propriedade da terra de neutralizar os corpos, acontecem os raios. O que são os raios? Os raios elétricos são um fenômeno eletrostático bastante comum. As descargas elétricas ocorrem devido ao acúmulo de cargas negativas. Então, o que acontece? As nuvens, por alguns processos, elas vão acumulando cargas. Ela pode ter perdido elétrons e ficar positiva, ou ela pode ter recebido elétrons e ficar negativa. E aí, nesse processo de eletrização, ela acumula muitas cargas e, como a Terra tende a neutralizar os corpos, ela atrai essa quantidade de cargas para ela e acontece a descarga elétrica, que é o raio. O raio, ele pode ser da nuvem para o solo, aí no caso a nuvem está cheia de cargas negativas, então essas cargas vão se movimentar até a Terra. Pode ser entre nuvens, de uma nuvem para outra, então eu tenho uma nuvem que está carregada negativamente e outra positiva, e aí entre elas vão trocar essa descarga elétrica. E o mais raro também que acontece é do solo para a nuvem. Essa é uma imagem do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e aí foi comprovado esse raio que sai da Terra para o céu. O que acontece? Se essa nuvem está carregada positivamente, ela precisa receber elétrons, e aí a Terra que vai doar esses elétrons. Isso acontece normalmente no alto de montanhas ou para raios, e doa esses elétrons e o raio sai da Terra para o céu. E aí vamos falar um pouco agora sobre os processos de eletrização. Os processos de eletrização, eu tenho um corpo eletrizado que ele está com excesso ou com falta de elétrons, isso que a gente falou. Quando o corpo está com excesso de elétrons, esse corpo está eletrizado negativamente, ele está negativo. Quando ele tem falta de elétrons, ele está positivo. Mas por que eu fico falando só de elétrons? Somente cargas negativas são transferidas, porque as cargas positivas elas estão fortemente ligadas ao núcleo do átomo e por isso não possuem liberdade de movimento. Então, sempre que a gente fala de eletrização e eletrostática e os processos de eletrização, nós estamos falando do movimento de cargas negativas. Então, se um corpo está positivo, ele tem falta de elétrons, e se ele está negativo, ele está com excesso de elétrons. Existem 3 tipos de processo de eletrização, nós vamos ver rapidamente sobre eles. A eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução, eletrostática. Vamos falar agora da eletrização por atrito. Inicialmente eu tenho 2 corpos nêutrons que são atritados. Após separados, os corpos possuem cargas de sinais opostos. Então eu tenho aqui o exemplo do vidro e a lã. Os 2 corpos estão neutros inicialmente. Eu faço o atrito entre eles, eles trocam cargas, e aí um corpo vai ficar positivo e o outro negativo. Nesse caso, o vidro ficou positivo e a lã negativa. Então, no final, eu tenho 2 corpos com sinais opostos, eletrizados com sinais opostos. Na eletrização por contato, eu começo com um corpo neutro e o outro eletrizado. Esses corpos são colocados em contato, eles se encostam. O corpo eletrizado ele transfere cargas negativas para o corpo neutro e, ao serem separados, os 2 corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal. Então, eu tenho aqui o corpo B, ele está negativo, vai ser encostado no corpo A. Quando ele encosta, ele transfere esses elétrons para o corpo A e os 2 corpos vão ficar com cargas negativas nesse caso. Agora, a eletrização por indução. Eu vou ter aqui um corpo neutro e o outro eletrizado. Esse corpo eletrizado, nós vamos chamar ele de indutor. Ele vai aproximar dessa esfera B, que está neutra, e vai ocorrer a separação de cargas. Essa separação de cargas, a gente vai chamar aqui
de polarização. Como ocorre a polarização? Essas cargas negativas vão repelir as negativas do outro corpo, elas vão se afastar e aí vai ter uma separação das cargas no corpo neutro. Esse corpo continua neutro? Continua neutro, porque na hora que eu afastar esse indutor, ele vai reorganizar as cargas e continuar neutro. Então, sempre que eu aproximar, ocorre a polarização. Se eu afastei, ele continua neutro. Então, como eu faço para esse corpo ser eletrizado de modo permanente? Aí nós vamos usar o que a gente viu sobre o aterramento. Nós vamos ligar o fio terra no corpo induzido. E aí, ao aterrar esse corpo induzido, as cargas elétricas do solo são transferidas para o corpo. Aí eu desligo o fio terra e afasto o indutor. O que acontece se eu afastar o indutor antes de desligar o fio terra? Se eu afasto o indutor, essas cargas se reorganizam, ele vai estar com excesso de elétrons, porque ele não recebeu da Terra. Então, esse excesso volta para a Terra, esse corpo continua neutro, porque a Terra tende a neutralizar os corpos. Então, para eu manter esse corpo B induzido, eletrizado, eu preciso aproximar o ar, ligar o fio terra, desligar e depois afastar. Quando eu ligo o fio terra, instantaneamente esses elétrons se movimentam. Então, é bem rápido, não precisa esperar não, é só ligar, ele já perde essas cargas ou recebe. E aí, o corpo induzido vai ficar eletrizado com a carga negativa. Vou falar agora um pouco sobre as aplicações. Um exemplo de aplicação é o eletroscópio. Para que serve o eletroscópio? Ele é um instrumento utilizado para detectar cargas elétricas. Então, se eu pegar um corpo eletrizado e aproximar dele, ele vai me indicar se esse corpo tem cargas ou não, seja positivo ou negativo, a eletrização desse corpo. Como que é a estrutura do eletroscópio? Eu tenho aqui em cima uma esfera de metal que está ligada a duas folhinhas de metal lá dentro. Essas duas folhinhas estão isoladas do sistema. E aí, quando eu aproximo aqui, por exemplo, um bastão eletrizado dessa esfera, o que acontece lá no que a gente viu na indução? Quando eu aproximo um material eletrizado de um corpo neutro, ocorre a polarização. Então, as cargas que são iguais a que está no bastão vão se afastar. Quando essas cargas se afastam, elas vão lá para aquelas folhinhas. E aí, como elas estão com a mesma carga, cargas de sinais iguais se repelem. Então, essas folhinhas se abrem. Ela me indica que esse corpo está eletrizado. Se o corpo não estiver eletrizado, elas vão ficar na posição normal, que é as folhinhas juntas, como aqui na primeira imagem. Então, ao aproximar o material eletrizado da esfera condutora, pelo processo de indução, as folhas metálicas ficam com cargas de mesmo sinal e se repelem. É assim que funciona o eletroscópio. Vamos falar rapidamente agora do gerador de Van de Graaff. Você provavelmente já foi a alguma feira de ciência que tem esse equipamento. Para que serve esse equipamento? Ele é um instrumento que permite chegar a altas tensões por meio do acúmulo de cargas elétricas. Então, eu tenho aqui uma correia de borracha que ela vai ser atritada no bastão de PVC. Com esse atrito, ele vai gerando cargas estáticas. A eletrização por atrito a gente viu inicialmente lá. Essas cargas vão sendo transferidas para essa esfera no topo do equipamento. E aí ele vai acumulando essas cargas. E aí eu consigo chegar a altas tensões com esse acúmulo de carga. Aqui tem um exemplo do gerador. E aí o que acontece? Nas feiras de ciência a gente faz esse experimento. Você coloca a mão no equipamento desligado, ele está neutro. Aí a gente liga, essas cargas vão sendo transferidas para essa esfera. Você vai recebendo essas cargas junto, porque sua mão está em contato com a esfera. As cargas, elas vão procurar as extremidades do seu corpo. E aí ela encontra aqui o seu cabelo. Vai ficar na ponta do cabelo, acúmulo de cargas. E aí eles começam a se repelir. E aí seu cabelo vai ficando todo arrepiado, por causa da repulsão que vai acontecendo entre os fios, porque eles estão carregados com o mesmo sinal. Caso você aproxime o dedo durante o funcionamento do gerador, você não está encostando nele, você só vai aproximar. Perceberá leves descargas elétricas que ocorrem em razão da quantidade de cargas da esfera. Então, se eu aproximo o dedo aqui dessa esfera, eu vou tomando um choquezinho aqui, porque essas cargas estão acumuladas em grande quantidade ali na esfera. Uma outra aplicação
da eletrostática é a blindagem eletrostática. Isso aqui é até interessante porque a gente vê mais no nosso dia a dia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Também é chamado de gaiola de Faraday, esse experimento. Um corpo condutor, ao ser eletrizado por meio de algum processo de eletrização, ele tem suas cargas elétricas distribuídas uniformemente em sua superfície externa. Então, isso aí é a propriedade dos condutores. Sempre que eles estão eletrizados, as cargas elas tendem a se acumular na superfície do material. Então, internamente, esse corpo ele permanece neutro e as cargas elas se organizam todas na superfície. Então, aqui tem um exemplo de um professor que fez esse experimento. Ele criou uma gaiola toda de metal e ficou lá dentro. Aí ele pegou uma bobina e deu uma descarga nessa gaiola. E lá dentro ele continuou tranquilamente sem receber nenhum choque elétrico. E aí como isso acontece então? O campo elétrico em seu interior é nulo. Então um corpo colocado no interior de um condutor, ele fica isolado e não recebe descargas elétricas em virtude da distribuição dessas cargas na superfície. Então isso acontece sempre em qualquer equipamento que seja condutor. Você pode fazer uma experiência em casa, que é pegar o papel alumínio, sabe papel alumínio que a gente usa na cozinha, normalmente sua mãe deve ter. Você vai pegar o papel alumínio e enrolar seu celular. Não vai causar nenhum dano no seu celular, não, tá? Você enrola o seu celular, fecha bem o papel alumínio, embala o seu celular. E aí você tenta fazer uma conexão com o seu celular. Pega um outro telefone e tenta ligar, por exemplo. Você vai perceber que ele não vai funcionar. Por quê? Porque você criou uma gaiola de Faraday em torno do seu telefone. E aí ele não vai funcionar. Porque você blindou, você fechou esse equipamento, ele não vai mais receber essas cargas, esse sinal. Então, assim que funciona a gaiola de Faraday. Esse fenômeno ele é muito utilizado para proteger equipamentos eletrônicos. Eu falei para vocês um experimento, mas ele é utilizado na maioria dos equipamentos que a gente usa em casa, porque esses materiais precisam ser isolados de cargas, porque eles podem ser danificados se tiver algum acúmulo de carga. E aí um outro exemplo, caso um carro ou um avião seja atingido por um raio, as pessoas em seu interior não sofrerão nenhum dano, pois a estrutura metálica faz a blindagem eletrostática em seu interior. Então, se você está no veículo e ele recebeu uma descarga elétrica, um raio, o lugar mais seguro que você pode estar ali na proximidade é dentro do veículo e com as portas fechadas, porque aí você está dentro da gaiola de Faraday. Beleza, então hoje nós falamos sobre os processos de eletrização e vimos um pouco sobre as aplicações. Falamos sobre a blindagem eletrostática, que é muito comum no nosso dia a dia. Falamos sobre o gerador de Van de Graaff, que espero que você tenha experiência de ir a uma feira de ciências para poder experimentar esse equipamento, porque ele é bem interessante. E aí você vai ver lá a repulsão dos cabelos, né, que fica em pé. E falamos também dos processos de eletrização, que você pode fazer alguns experimentos básicos em casa. Você vai perceber que alguns experimentos, igual a gente fazia, a sua mãe provavelmente já fez na escola, e quando a gente retornar nós vamos fazer também, você pode atritar o seu cabelo com uma régua de plástico. E aí você picota uns papeizinhos bem pequenininhos de papel, e você vai ver que essa régua, ao ser atritada, ela fica eletrizada e ela atrai esses pedacinhos de papel. E aí, isso aí é que a gente viu nos processos de eletrização. E aí, compreendemos um pouco sobre esses fenômenos e espero que você acompanhe no seu PET e consiga resolver os conteúdos que estão relacionados. Eu agradeço a participação de vocês e até uma próxima aula.